Olá, pessoal. Estamos dando continuidade ao nosso caso que a gente estava fazendo. Deixa eu até voltar aqui para vocês verem que é o mesmo caso lá do paciente com as queixas de febre, cefaleia, que a gente está focando nessa parte, tá? Fizemos diagnóstico, fizemos resultado, fizemos só um de termorregulação, mas eu falei a respeito de como faria se fosse direcionar para a parte do diagnóstico de dor aguda, e agora a gente vai dar andamento pensando no NIC, que seriam das intervenções de enfermagem, tá? Então seria a nossa próxima etapa. O que eu vou focar? Eu vou focar aqui, tudo aquilo que eu planejei lá dos meus resultados, o que eu gostaria de atingir de meta, estava no 1 lá na hipertermia, estava grave, eu queria que ficasse sem nada, em até 1 hora, eu tenho que pensar o que eu preciso fazer de cuidados para monitorar, para acompanhar, para reduzir a temperatura deste paciente, por exemplo, tá? E assim como a dor de cabeça, mas eu vou focar aqui na hipertermia neste momento. Bom, então, toda vez que eu falar de intervenções, eu vou ter que colocar também domínio, classe, o título e quais são as atividades, tá? Qual seria o melhor livro para a gente utilizar? Esse livro aqui do Nick, com essa carinha, que é o da 6ª edição, tá? Ele é o mais atual, e aí com isso seria o mais correto. Eu tenho algumas páginas dele, por isso que eu vou focar um pouquinho sobre ele, mas eu não tenho ele completo em PDF. Completo em PDF eu tenho esse aqui, ó, que é o que vocês provavelmente têm, eu anexei aí para vocês, que é esse aqui, o Nick, que é a 5ª edição, tá? Eu vou falar um pouco desse aqui da 5ª edição, conforme o PDF, mas antes de colocar como que tá o livro na 5ª edição, eu vou falar como seria o correto da 6ª edição. Então é assim, ó. Quando eu pego um livro, esse aqui também agora do Nick, eu vou fazer a mesma busca. Eu vou buscar a página que tá lá escrito as taxonomias. Então eu vou buscar uma página onde tem escrito domínio, classes e título da minha intervenção, tá? Do Nick. Então, essa página aqui, no caso deste livro, ele não tá inteiro, tá? Mas eu até anexo para vocês terem também essa tabela. Essa seria a carinha dos domínios, classe e títulos, tá? Então, pensando que eu teria, vou aumentar um pouquinho porque eu acho que deve estar difícil para vocês verem. Vou ocultar. Então, aqui seria o domínio 1, domínio 2, então os domínios estão aqui, ó, fisiológico básico, as classes estão descritas aqui, controle da atividade, até já tem as definições embaixo do que são cada uma. Aqui o domínio 2, domínio 3, 4, 5, 6, 7 classes, e se eu quiser olhar igual eu falei para vocês, que a gente estava olhando no NOC, com o domínio, classe e os títulos de Nick, é igual o NOC, nós podemos olhar nessa tabela abaixo. Então, uma está em cima só domínio e classe, e a outra está embaixo domínio, classe, ó, domínio, aqui, ó, fisiológico básico, classe A, B, C, tudo dentro deste domínio, e possíveis títulos de Nick, tá? Tá tudo aqui embaixo. Então, eu vou lendo, vou olhando, vejo que tem relação, fisiológico complexo, não entendi direito, entra, é de controle, entra na classe, é de controle eletrolítico, ácido básico, é sobre medicamentos, neurológico, e vou lendo se eu quiser também pelos títulos, tá? E vou descendo. Aqui continuando lá, dando sequência no mesmo domínio, termorregulação, ó. Então, termorregulação é uma possibilidade para mim, né? Se eu estou falando que eu quero agir exatamente sobre o diagnóstico de hipertermia, sobre meus resultados de redução, com objetivos de redução da temperatura, eu posso então buscar um NIC, intervenções relacionadas à termorregulação. Então, olha só, a termorregulação está descrita aqui, ó, nessa classe M. Mas que domínio é esse? Me perdi, né? Tanta coisa. Vamos subir aqui para ver se a gente acha, ó. Eu estava seguindo um domínio, o domínio fisiológico complexo. Então, é o domínio fisiológico complexo que estaria correto, no caso.
Então, fisiológico complexo, iria colocar aqui na minha resposta, ó, domínio. Se eu achar que tem a ver, tá? Tô com dúvida, entra lá na página e lê se é esse mesmo. Classe. A classe estava G, H, I, J, tinha falado lá que a classe era M, ó. M, termorregulação. Então, a classe, ó, eu li por aqui, ó, que é classe. É a termorregulação, tá? Depois eu formato. Aí, o que são? Intervenções para manter a temperatura corporal dentro de uma variação normal. É exatamente o que eu quero, tá? Se não for, busca outros. Aí, tratamento da febre, tratamento da hipertermia, indução de hipotermia, tratamento de hipotermia, precaução para hipertermia, regulação da temperatura num período perioperatório, não, né? Então, o que pode ser o meu? Então, eu vou entrar em alguns, talvez esse aqui coubesse as atividades que estão inseridas lá nele, tratamento da febre, tratamento da hipotermia poderia também entrar, porque ele também vai ter provavelmente várias atividades e prescrição, que seria as intervenções para eu fazer, para eu realizar para o paciente. Regulação da temperatura também, eu poderia ter várias intervenções lá que poderiam ter a ver com o meu caso, tá? No caso, eu vou escolher regulação da temperatura, porque é minha meta, e aí, de repente, eu posso ter mais indicadores. Então, o meu título, esse número não é página, tá? O meu título é regulação da temperatura, mas eu nem abri ainda lá na página, tá? Eu não abri ainda, só abaixar aqui pra gente não ficar difícil de enxergar, tá? O meu título eu nem mexi até agora, tô chegando nele, minhas atividades, tá? Então, até agora eu só preenchi isso aqui, ó. Beleza. Então, tá aqui, ok? Então, nesse caso, eu venho aqui e falo, tá, então eu preciso abrir lá na página. Como que é a página deste livro? Então, cada livro é de um jeito. Tem livro que vocês vão ver até no outro nick, que eu disse da edição anterior, que ele não vai ser por ordem alfabética, que ele vai ser por palavras-chave. E aí, na palavra-chave você vai ver, você vai procurar encontrar, por exemplo, regulação da temperatura, né? Que era o meu, regulação da temperatura. Qual é a minha palavra principal dessa frase? Temperatura. Então eu procuro pelo T lá no livro e não pelo R, tá? Mas na outra edição ela tá por ordem alfabética, tá pelo R. Então, dependendo do livro que vocês estão, vejam só como está organizado o livro para vocês não se confundirem, tá bom? Aí, gente, o que eu vou fazer? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês como estava aparecendo para mim aqui o livro. Desculpem que eu abri umas outras coisas, que é porque eu tô com esse livro que ele não tá inteiro para mim. Eu tenho acesso a esse livro por um site, né, que me disponibiliza. E aí aqui estaria o título do nick com a definição e as atividades, tá? No caso, esse livro aqui é o da 6ª edição, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho várias atividades aqui que eu poderia prescrever ou eu mesma fazer. Tem prescrições que você vê que são feitas para o próprio enfermeiro, tem outras que são para a sua equipe, auxiliar técnico de enfermagem, tem outras que são orientações, atividades relacionadas para você fazer com o paciente ou do paciente, fortalecer o paciente, enfim. Então, vocês podem até separar, se assim vocês preferirem. Quando vocês estão fazendo uma prescrição em que você está fazendo para a sua equipe checar, como uma prescrição de enfermagem, ou quando realmente são intervenções no geral que você precisa fazer para esse paciente, tá? Então, no caso, monitorar a temperatura pelo menos a cada 2 horas, monitorar a temperatura do recém-nascido. O recém-nascido, meu paciente não é recém-nascido, então você não vai pegar esse item. Você iria pegar se fosse um recém-nascido, porque é amplo, é no geral. O livro não vai trazer do seu caso, tá? Você que vai escolhendo, ó, monitorar a pressão, pulso, respiração, monitorar a cor de pele, enfim, o que vocês acharem que é mais adequado. Então, monitorar e relatar sinais e sintomas de hipotermia ou hipertermia. E aí você vem aqui e escolhe quais atividades dessas, ó, não é muito longo esse aqui, quais atividades dessa tem relação com o seu caso, com o seu paciente, tá?
Então, aqui, ó, por exemplo, monitorar a temperatura, você pode fazer uma modificação conforme o seu paciente, o seu caso. Então, o que não se altera realmente vão ser os títulos e o domínio, a classe, mas alguma adaptação aqui pode ser feita conforme o seu paciente. Vocês viram que nesse aqui que eu selecionei, regulação da temperatura, fala de hipo e de hipertermia, né? Então, de repente, vocês falam, ah, esse aqui pode até não ser o mais adequado. Lembra lá, na hora que a gente estava olhando sobre as possibilidades de NIC, de título de NIC, né? Tinha tratamento da febre, às vezes esse aqui vai ser melhor. Aí eu tenho que ir lá onde está escrito tratamento da febre, abrir na página onde eu tenho atividades e ler se as atividades do tratamento da febre, elas têm mais a ver com o meu caso. E aí eu seleciono, tá? Eu falo, ah, não, esse aqui é melhor. Aí a única coisa, se atentem, se vocês ficarem mudando de NIC, só se atentem para vocês não mudarem de qual é a classe, qual é o domínio, porque se mudar precisa alterar aqui na descrição, tá bom? Bom, e aí você vem e escreve aqui na minha organização aqui do casinho, as intervenções, as atividades. Sempre vai ser com verbo no infinitivo. Então, você vai pegar lá o que está escrito e vai colocar realizar o controle da temperatura corporal, por exemplo, tá? Que lá não dá para copiar. Corporal, a cada 2 horas, sei lá, por exemplo, tá? Vocês não precisam, neste momento, pensar em fazer assim, ó, manhã, tarde, noite, a equipe vem e checa, igual uma prescrição. Então, como a gente está fazendo de um caso, uma descrição de um caso, pode só colocar quais atividades que vocês iriam selecionar para esse meu paciente e sem descrever exatamente quem tem que checar, ou quem tem que fazer, se é para a equipe, se é para o paciente, se é para o enfermeiro, pode ir listando tudo que tiver a ver com o caso. Quantos eu pego, professora? Quantos você quiser. Então, talvez você pegue apenas 3 desse aqui, vai, pelo menos uns 3, normalmente, para valer a pena ter entrado, olhado tudo e com certeza ter a ver com o seu caso, provavelmente você vai pegar 3 intervenções aqui. Se você quiser, você pode entrar em outra intervenção também relacionada à temperatura, por exemplo, aquele da febre, e nisso você vai achar outras intervenções relacionadas ao mesmo objetivo, que é dos resultados de diminuir a temperatura dele, tá? Então, essa seleção, se você pegar mais ou menos, é sua. O que eu sugiro é que vocês peguem pelo menos uma. Então, como se vocês fossem respondendo e vinculando Nanda, Nock e Nick no raciocínio, tá? Então, eu até deixei um exemplo aqui de uma tabelinha, ó, que vocês poderiam fazer. Então, vocês podem vincular um Nanda, então lembrar de pôr o título, características, né, fatores, características, o NOC, que vem o título do NOC e os indicadores, junto com a escalinha de Likert, e aí vem o Nick, tudo vinculado ao mesmo problema aqui, ó. Que aí você pega o título, que a gente pegou aqui no caso, aqui, que era a regulação da temperatura, e as atividades, ó, ou as intervenções, tá? Ou atividades, 1, 2, 3, quais você acharem que são pertinentes ao seu caso, tá bom? E aí, achei outro Nanda, põe outro Nanda relacionado a outro NOC, outro Nick. Queria só complementar uma coisa. O que acontece muitas vezes é que a gente fica tão focado no livro que esquece de raciocinar, tá? Então, precisa pensar que mesmo que você vá ligando um ao outro, você sempre tem que contemplar e responder seus problemas. Então, eu gosto que vocês sempre pensem no raciocínio sem os livros também, para que vocês não esqueçam de tudo que for importante. Então, às vezes você vem e foca tanto em uma coisa que esquece do importante. Então, de repente, se você não tiver com o livro aqui, ó, você não iria colocar nada disso aqui, mas nas suas intervenções você poderia ir listando o que você faria para este paciente. Então, eu iria assim, ó, por exemplo, avaliar o grau de dor do paciente, conforme tal escala, aplicar compressas
úmidas, tarará, pensando em reduzir a temperatura. Então são coisas que você poderia ir pensando. Isso aqui, ó, eu tô pensando sem olhar no livro. Provavelmente vai ter lá em algum local, dentro de algum nick, vai ter lá descrito essas intervenções. Mas se vocês forem usar o livro, é importante que vocês coloquem certinho o domínio, a classe, o título e as atividades, tá bom? Só um complemento, que é quem tiver com esse livro que eu acabei enviando para vocês, anexando, que é aqui do Nick, da edição anterior, da quinta edição, que a página que vocês precisariam entrar para olhar os domínios e classes seria a página 113, ó, que é essa carinha aqui, ó, que tem o domínio e as classes, domínio e as classes. Qual foi o problema? Que na verdade ele não tem aqui os títulos dentro dele, tá? Por isso que eu quis mostrar no outro livro para vocês. Esse, ele traz o domínio e a classe e não tem dentro da própria classe os títulos do nick. E aí, com isso, eu não consigo ir um por um igual eu vou olhando. Eu consigo ter ideia do domínio da classe, mas eu não consigo saber quais as intervenções que eu vou selecionar. Diferente desse aqui, só para comparar, em que eu tenho domínio e classe. Então, eu tenho uma página que está escrito exatamente assim, ó, com domínio e classe, sem título nenhum, mas depois, abaixo, eu tenho mais especificado o domínio, a classe, e aí, dentro das classes, os títulos, ó, os títulos, e aí nisso eu vou lá no livro e procuro em cima desse título. Isso facilita bastante, até para a gente se encontrar, até para a gente ter essa relação de domínio e classe, tá? Então, não sei se é uma questão do meu livro que está aqui disponível, se alguém de vocês tem um livro que tem o domínio e classe, porque é a melhor forma da gente buscar, tá? Então, nesse caso aqui, ele também está como imagem, não consigo fazer busca com palavras desse jeito. E aí, no caso, se eu tivesse com este livro, eu iria me basear neste outro aqui que eu estou vendo, que com certeza não é igual, porque foi atualizado, mas eu consigo ter uma ideia de qual é o domínio, qual é a classe e quais são os principais títulos de nick. Então, quem precisar fazer isso, eu sugiro que faça dessa forma, que pegue este aqui da sexta edição e encontre o que tem dentro da quinta edição, que é o livro que vocês têm disponível. Por isso que eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, tá? Mas lembrem, são livros diferentes, tá bom? Então, de repente, quem estava com dúvida, que veio me falando, me perguntando, pode até ser por conta disso. Porque o livro que a gente está em mãos, ele não está apresentando os títulos aqui dentro dessa tabela, tá bom? Quem tiver com outro livro e tiver título, tá resolvido, não precisa nem se preocupar. Então, aqui no caso de regulação da temperatura, vocês viram que eu olhei por aqui, por esse aqui que era da sexta edição, pelo outro, perdão. E nesse aqui, ele tem também, tá? Então, se eu viesse 738, ele tem... Ó, ele tem aqui, ó, regulação da temperatura, ó, o mesmo título, tá? Só que esse aqui, ele não tava por ordem alfabética no R, até que vocês veem que tá com tudo letra maiúscula aqui a temperatura, é porque ele tá por ordem de palavra principal. Então, por isso que vocês iriam achar esse título no T e não no R, tá bom? E aí, na temperatura estava escrito aqui, tem também, ó, as mesmas, praticamente as mesmas, provavelmente eles inseriram um ou outro, tiraram uma atividade ou outra, inseriram novos títulos de nick, mas é uma forma da gente ir pesquisando e encontrando e fazendo a relação com o domínio e com a classe, tá bom? Então, no geral é isso. Então, quem estiver usando o nick por este livro, eu sugiro que utilize essa tabela aqui para busca antes, tá? Na maior parte vai estar igual. E aí, por esta busca, você decide aqui um título que tem a ver e vê se tem no outro livro. E aí, vocês separam e falam qual é o domínio, qual é a classe, qual é o título. E aí, olhando aqui, quais são as intervenções, já que vocês só teriam por meio deste livro aqui.
tá bom? Quem tiver acesso ao outro livro vai ser mais fácil, porque aí vocês não vão ter esse trabalho de ficar indo e voltando. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado das aulas, né, que tenha facilitado. Eu só fiz assim um exemplo aqui, mandei para vocês inclusive sobre uma forma de organizar do diagnóstico aqui, domínio, características, vinculado a este diagnóstico pode vir o resultado esperado, domínio, classe, ó, definição e os indicadores, e também as intervenções, que aí vem domínio, classe, o nome da intervenção, aqui no caso ela colocou a definição, e as atividades, ó, 1, 2, 3, 4, quais atividades. Tudo isso vinculado a este diagnóstico, e tudo eu preciso falar da onde eu tirei, qual foi a minha fonte, qual NAND eu usei, qual NIC eu usei, qual NOC eu usei, qual edição e qual o ano, tá bom? Mas é isso. Bons estudos aí para vocês. Obrigada, gente!